Jó era o homem da terra de Ur, dos caldeus. Jó, ele viveu no tempo de Moisés, ele foi contemporâneo a Moisés. Estudos teológicos afirmam isso, que ele foi contemporâneo do tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José e de Moisés. E a palavra de Deus nos afirma que Jó era o homem mais rico da terra. A Bíblia nos fala que Jó era o homem mais próspero da terra. Ele tinha bois, ele tinha camelos, ele tinha bens. Jó era cercado, Jó era rico, Jó era próspero. Mas a Bíblia fala também que Jó era um cristão, que Jó era um crente. A palavra de Deus fala que Jó era um homem temente a Deus, que Jó era um cristão da época fiel, um homem que dizimava, um homem que sacrificava, um homem que orava por si e pelos filhos para pedir perdão dos seus pecados e também para de outrem. Então, Jó era um homem fiel, Jó era um homem temente, Jó era um homem obediente, Jó era um homem que vivia a palavra. Naquele tempo só havia os 5 primeiros livros de Moisés, e Jó vivia dentro da palavra, Jó vivia dentro da graça, Jó vivia no caminho do Senhor. E a palavra de Deus fala que um certo dia o acusador dos crentes, como está em Apocalipse, a Bíblia fala que Satanás é o acusador dos crentes. Lá em Apocalipse fala que Satanás, ele fica diante de Deus te acusando e me acusando. E a palavra de Deus fala que Satanás, num dia da reunião, porque no mundo espiritual os filhos de Deus têm que se reunir e prestar conta a Deus de tudo que fazem nas regiões celestiais, diz a Bíblia. Um certo dia Satanás também foi, porque querendo ou não, ele está condenado, mas também é filho de Deus. Ele não tem salvação, mas foi criado por Deus. Ele não vai morar nas regiões celestiais onde você e eu vamos morar, porque de lá Deus já tirou ele, e para lá ele nunca mais vai voltar. Amém? E a Bíblia fala que Satanás chegando lá, Deus deu testemunho para o homem. Eu quero te falar nesta noite, Deus pode dar testemunho de você para as pessoas. Eu quero te falar nesta noite que Deus pode te exaltar na terra como exaltou Jó. Deus pode mostrar para as pessoas que você é alguém, que você é uma pessoa especial, que você é uma pessoa diferente, que você é uma pessoa que está no centro da vontade dele. E Jó era este homem, Jó era este crente, Jó era este cristão, Jó era este evangélico. E a Bíblia fala que Deus fala de Jó para Satanás: veja o meu servo, como ele é fiel. E Satanás fala com Deus, mas é claro, o Senhor deu tudo para este homem. O Senhor deu riqueza, o Senhor deu bens, o Senhor deu 10 filhos saudáveis, que não dão problema, que não usam droga, que não bebem, que não se prostituem. Tudo que esse homem precisa, ele tem. Ele é próspero, ele é rico. E Deus disse a Satanás: não, ele é fiel. E Satanás disse: tira tudo que ele tem e verá se ele não te amaldiçoará. Nós estamos falando aqui de um crente fiel, de um crente que vem na igreja não por causa dos seus problemas. Nós estamos falando aqui de um cristão chamado Jó, que adora a Deus não por aquilo que ele vai dar, mas por tudo aquilo que ele já deu. Nós estamos falando aqui de um crente que vem na igreja para adorar, para amar, para glorificar a Deus, e não somente para pedir. Nós estamos falando aqui de um crente que mesmo na dificuldade, mesmo na dor, mesmo na tristeza, mesmo na angústia, é um adorador e está sempre com Deus. E Satanás disse: deixa eu tocar neste homem, deixa eu tocar neste crente, e ele vai sair da tua presença. A
assim que Satanás faz com nós. Satanás nos desanima, Satanás tenta trazer intriga para a igreja, Satanás tenta trazer problemas para nós, para que nós nos afastemos da igreja, para que nós saiamos da presença de Deus, para nós enfraquecermos. Mas a Bíblia fala que Deus permitiu que Satanás tocasse neste homem chamado Jó. A palavra de Deus fala que Deus permitiu que este homem tirasse os bens de Jó. E a Bíblia fala que Satanás desce e começa a roubar os bens. Jesus fala em João capítulo 10 que o diabo ele veio para roubar, para matar e destruir. E a Bíblia fala que Satanás começa a destruir a vida de Jó. A palavra de Deus fala que Satanás começa a matar a vida de Jó. Os animais começam a roubar os animais, começam a matar os animais. E a palavra de Deus fala que Jó começa a perder tudo. Jó cai na miséria, Jó cai em decadência. Tem muito crente que sai da igreja por necessidade. Tem muito crente que não suporta esperar no Senhor e prefere se entregar ao pecado do que esperar em Deus. A mensagem hoje nós vamos falar de dois crentes. A mensagem hoje nós vamos falar de dois evangélicos. O tema hoje é duas pessoas distintas dentro da obra de Deus, duas pessoas distintas dentro da igreja. Jó era este crente que perdeu tudo, que mesmo na miséria glorificou a Deus, que mesmo na pobreza exaltou a Deus, que mesmo na necessidade não virou a cara para Deus. Muitas pessoas vêm na igreja, fazem campanha para obter lucros, para obter prosperidade, para obter curas, e se não recebem, vão embora. E além de falar mal de Deus, falam dos pastores, falam mal da igreja, porque não receberam. E o propósito de Deus é salvar a alma daquela pessoa. O propósito de Deus é libertar aquela pessoa, porque a palavra de Deus fala que todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis salvos. Prosperidade não leva para o céu, cura não leva para o céu, dom não leva para o céu. O que leva para o céu é libertação junto com salvação, e só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você crê, glorifica, igreja. Aleluia. Deus está falando aqui hoje de dois cristãos, e a Bíblia nos apresenta mais. A palavra de Deus fala que num certo dia os filhos de Deus, os anjos, voltam a se encontrar com Deus. Quero te falar que os demônios são anjos, amém? Amém. Só que são anjos caídos. E a Bíblia fala que os anjos foram se encontrar com Deus, e Deus pergunta para o anjo caído, Lúcifer, Satanás, de onde vens? E ele diz: de rodear e passear pela terra. E Deus goza a cara de Satanás. E aí, meu camarada, viu lá meu servo Jó? Mesmo na aflição, mesmo na necessidade, é fiel a mim. Eu quero te dizer, meu irmão, que toda vez que você passa uma luta, toda vez que você passa uma necessidade, toda vez que você é perseguido, toda vez que você é provado e permanece no Senhor, Deus fala: olha aquele crente lá, olha aquela crente ali, ele é fiel, ela é fiel, eu vou exaltar aquele homem e aquela mulher, porque eles perseveram. Mas toda vez que você murmura, toda vez que você reclama, toda vez que você empina o nariz, toda vez que você bate o pé, este é o crente que não é abençoado. O crente que é abençoado é aquele que na perseguição, que na necessidade, que na afronta, ele não briga com as próprias mãos, mas a luta dele é no joelho, a luta dele é na oração, a luta dele é no monte, no clamor, na obediência e na humildade. E a palavra de Deus fala que Deus zomba de Satanás.
Satanás e fala: está vendo aquele cristão Jó ali? Olha como ele é fiel. Você falou que ele ia sair da minha presença, que se eu tirasse tudo dele, ele me largaria e voltaria para o mundo. Olha lá, Satanás, onde que Jó está. Jó está na igreja na miséria, Jó está na igreja na pobreza, Jó está dizimando na pobreza, Jó está consagrando na pobreza, Jó está na obediência na pobreza. Olha lá, Satanás. E a Bíblia fala: toca nos filhos dele. E a palavra de Deus fala que Deus permite que Satanás matasse os filhos de Jó. Jó tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. E a palavra de Deus fala que Satanás também mata os filhos de Jó. Jó, a Bíblia fala que Jó ajoelha no chão como um crente fiel, como um crente de oração. Jó tira toda a roupa do corpo, Jó ora a Deus e fala: Senhor, o Senhor me deste e o Senhor tomaste, bendito é o nome do Senhor. Ei, eu quero te falar que tudo que é seu foi Deus que te deu. Os filhos que você tem foi Deus que te deu. Se Ele quiser tirar, Ele tira. Eu quero dizer para você que até a roupa do corpo que você veste, até as roupas íntimas, se um dia Deus falar: eu vou te colocar em escassez, se Ele quiser, Ele te coloca. Porque até a casa que você mora é Ele que te deu. Se você come, agradece a Deus. Se você bebe, agradece a Deus. Se você tem saúde, glorifica a Deus. Se você tem roupa, exalta a Deus. Se você fala, engrandeça a Deus. Se você ouve, glorifica a Deus. Se você vê, engrandeça a Deus. Porque Deus te criou, Deus te formou, Deus te fez para a glória dele. Você crê, glorifica a Deus. Mas tem cristãos, tem crentes, tem evangélicos que Deus não dá nada, eles se rebelam contra Deus. Tem cristãos que não sabem esperar, tem crentes que não sabem suportar, que não esperam o agir, o mover e o trabalhar do Espírito na vida deles, e desequilibram e não são como Jó, são apressados como Saul, que não esperou o sacerdote para fazer o sacrifício e ofereceu sacrifício sendo rei. Tem cristãos que não têm humildade para esperar no Senhor. Tem cristãos que não têm humildade para suportar com paciência no Senhor. Jesus nos dá vários ensinamentos: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A mensagem hoje é para nós evangélicos. Se nós quisermos vir numa sexta-feira, se nós quisermos batalhar espiritualmente para receber alguma coisa de Deus, uma dádiva, um dom, nós precisamos ser cristãos de verdade. Nós precisamos ser crentes de verdade. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, porque a Bíblia fala que um certo fariseu veio até Jesus e disse: Senhor, o que preciso para entrar no reino dos céus? E o Senhor Jesus disse: amarás a Deus sobre todas as coisas, com todo o entendimento e de todo o coração, e ao próximo como a ti mesmo. Aprenda a amar a Deus sobre todas as coisas. Aprenda a servir a Deus em primeiro lugar. Aprenda a derramar a sua vida no altar de Deus. Aprenda a adorar a Deus acima de todas as coisas. Os seus filhos não estão acima de Deus. Os seus pais não estão acima de Deus. Os seus cônjuges não estão acima de Deus. O seu trabalho não está acima de Deus. Os seus amigos não estão acima de Deus. Porque a Bíblia
fala: maldito o homem que confia no homem e que faz a carne o seu braço direito. O seu braço direito é Jesus de Nazaré. O seu braço direito é Jeová. O seu braço direito é a rocha, é a salvação, é o Deus eterno, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você crê nisso? Então glorifica. Aleluia! Deus quer que você seja um crente fiel. Deus quer que você seja um cristão fiel. Deus quer que você seja um evangélico, que ele possa dar testemunho na terra como Jó. E a palavra de Deus fala que Satanás volta a Deus. E a Bíblia fala que Satanás fala para Deus: pele por pele, e o homem fará a sua vida. E a Bíblia fala que Deus fala: eu entrego o corpo de Jó, mas não toques na vida dele. E a palavra de Deus fala que Satanás desce e toca na carne de Jó, toca na carne daquele crente, toca na carne daquele homem evangélico fiel. Ele começa a ter dores, a carne dele começa a apodrecer. A Bíblia fala que a mulher dele fala: homem, amaldiçoa a Deus e morre, porque ela já não suportava mais ver aquele homem podre na frente dela. Já não suportava, porque ela perdeu a fé em Deus. Olha para você ver, às vezes passamos tanta luta que a própria família da gente fala: para de ir na igreja, dá uma coisa para fazer, faz isso, faz aquilo, e dando soluções para os nossos famílias. Olha o que aconteceu com Jó. A mulher de Jó disse: meu filho, larga este Deus te destruiu, este Deus te abandonou. A mulher de Jó disse para ele: sai da igreja, sai da congregação, volta para o mundo, vai arrumar um serviço. Deus está te esperando, Deus está demorando muito para te abençoar. Tem um amigo seu ali que vai te dar um emprego. Não precisa de você depender de Deus, não. Segue o caminho do homem. Já viu quando as pessoas saem da direção de Deus e seguem outros caminhos? O que acontece? Elas saem da presença de Deus, elas são destruídas, elas são consumidas, elas são envergonhadas. Mas o crente fiel, o evangélico, o cristão que permanece na presença de Deus, que vive pela fé, como diz a Bíblia: o justo viverá pela fé. Mas se ele não retroceder, a minha alma não se comprazer. Deus não ama quem retrocede. Deus não ama quem passa dificuldade e volta atrás. Deus não ama quem vê a miséria e corre na presença dele. Deus não ama quem vê a perfeição e caça fora. Deus ama homens e mulheres fiéis. Deus ama homens e mulheres que mesmo na miséria glorificam o nome dele. Deus ama homens e mulheres que mesmo na perseguição ficam na consagração, que mesmo as pessoas caluniando, querendo destruir, se entregam a sua vida, se rende ao autor e consumador da sua fé. Deus não está procurando homens e mulheres covardes. Deus não está procurando homens e mulheres frouxos. Cutuca seu irmão aí, fala assim: irmão, meu Deus não está caçando gente frouxa, não. Se você for frouxo, se você for medroso, se você for covarde, pode sair da igreja, porque Deus gosta de mulher macho, de homem macho, no sentido espiritual. Amém? Você não vê o que Deus está ensinando aqui? Agora eu não quero falar de Jó, eu quero falar da igreja, eu quero falar de cristãos, eu quero falar de crentes. Deus quer uma igreja que persevera. Deus quer cristãos que vivam em comunhão. Deus quer homens e mulheres que sejam obedientes. Imagina se Jó desse atenção à família dele, aonde Jó estaria? Onde Jó estaria? Se Jó tivesse ouvido a mulher dele: eu vou amaldiçoar a Deus e vou morrer.
pessoas que, por qualquer coisinha, saem da igreja, por uma luta espiritual, se afastam da igreja, saem da igreja, amaldiçoam a Deus, abandonam a casa do Senhor, abandonam a presença do Senhor, abandonam a igreja. Ser crente não é fácil, ser cristão não é fácil, ser irmão, como eles falam aí por aí, não é um mar de rosas. Jesus fala: no mundo tereis aflições. Jesus não escondeu que nós teríamos luta, que nós passaríamos por privações. Ei, você é crente, mas você é um ser humano. Você é cristão, mas você sente dor. Você é evangélico, mas está na carne. Sente a presença, sente a necessidade, sente calor, sente frio, sente dor de cabeça, tem febre, sente e sempre vai sentir enquanto você estiver neste corpo. A diferença do irmão, a diferença do crente que está com Deus é que ele não passa no vale sozinho. A diferença do crente que está com Deus é que ele não passa dificuldade sozinho. Essa é a diferença. A Bíblia fala que Jó suportou como um crente fiel. Vemos o testemunho desse homem, às vezes queremos sair da igreja por pequenas coisas, porque não aceitamos certas coisas. Às vezes queremos sair da igreja porque não vamos com a cara do irmão, porque não suportamos o outro irmão. Deus está te perguntando: se você não suporta o seu irmão aqui na terra, como é que você vai suportar ele no céu? Viver 1000 anos, 2000 anos ou não vida. Se você não sabe suportar um irmão aqui na terra, você ainda não se converteu. Estou falando do outro crente. Jesus fala que aquele que ouve as suas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem que constrói a sua casa na rocha. Mas aquele que não ouve as suas palavras e não pratica, constrói a sua casa na terra. Que tipo de crente você é? Se você não consegue amar o irmão aqui na terra, se você não consegue perdoar o irmão aqui na terra, como você vai ter? Você não se converteu ainda. Se você deposita mágoa, deposita rancor, ódio, ciúme do seu irmão, como você vai morar na terra? A sua salvação ainda não está completa. Por isso que a salvação é dia a dia, não é só batizar, não é só jejuar, orar e selar. A salvação ela é contínua, é um trabalho da alma. Você tem que se purificar a alma. A alma é o coração. E Jesus fala que no coração sai as impurezas. É do coração que sai o ódio. Se você é um irmão que tem um desejo desenfreado da carne, que não pode ver carne que cobiça, que não pode ver homem que cobiça, a irmã não pode ver um homem que cobiça, o homem não pode ver uma mulher que cobiça, como é que você vai morar no céu? Se você tem mágoa do irmão, se você tem ódio de uma pessoa, se você tem ressentimento de uma afronta que você recebeu e não consegue perdoar, aonde você vai? Que céu é esse que você vai parar? Que céu é esse? Que paraíso celestial é esse? Se você não consegue perdoar o seu inimigo, não que você tenha que andar com ele, porque depois que Saul traiu Davi, Davi foi do seu lugar e Saul precisou. Mas Davi disse para os seus homens, quando os seus homens disseram: vamos matar Saul, Davi disse: longe de mim tocar no ungido do Senhor, e foi viver a sua vida. Até os nossos inimigos nós devemos perdoar para ser um crente, para ser um cristão de verdade. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos, que o Senhor ele faça nascer o sol sobre justos e injustos,
Ele vai chover sobre bons e maus. Hoje choveu, não choveu? Choveu para você, também choveu para os seus inimigos. Da mesma forma que você vai comer, Ele também vai. Da mesma forma que você vai dormir, Ele também vai. Deus criou você e criou Ele. Deus não está mandando você andar com Ele, mas Deus está mandando você perdoar Ele. Deus está mandando você abençoar aqueles que não amaldiçoam você. Senão você não vai morar no céu. Estão entendendo? Existem dois tipos de crentes. Um que é convertido e outro que não é convertido ainda. Mas se você não é convertido, está em tempo ainda, tá? Amém? Jesus ainda não chegou. Eu creio naquela palavra. As palavras de Deus não vão deixar de se cumprir na sua vida. Você não morre antes que Deus cumpra as palavras da sua vida. Você crê isso? E Jesus não volta antes que as palavras dele se cumprem na sua vida. Que se Jesus voltar e você ainda não estiver liberto. Por isso existem dois tipos de libertação. Não é só possessão, não é só libertação demoníaca, caças de demônios. Existe a libertação da alma. É você aprender a perdoar. É você tirar a mágoa do coração. É você deixar de ser invejoso. Em vez de você ver uma pessoa desenvolver, você inveja, em vez de você glorificar a Deus e falar: Deus, continua abençoando. Que eu estou esperando a hora de eu ser abençoado. Aí você inveja a pessoa, você não aceita a pessoa crescer, você persegue a pessoa. Aonde você vai morar no céu? Que céu é esse que está na Bíblia que eu não conheço? Para morar no céu, o homem e a mulher de Deus tem que ser transformado. Para morar no céu, o homem e a mulher de Deus tem que se libertar a sua alma, o seu coração. Jesus, quando falou que é do coração que saem as impurezas, Jesus não estava falando de demônios. Jesus não estava falando de principados, de potestades, de virtudes e de espíritos dominadores do ar. Jesus estava falando das tuas vontades, dos teus desejos, dos teus projetos, dos teus sonhos, que são pecaminosos, são iníquos, são sujos, são imundos. O apóstolo Paulo, ele fala que o crente, ele não pode beber de dois cálices. Ele não pode ir lá no mundo e beber do cálice do Egito, da Babilônia, e depois beber do cálice do céu. Você não pode odiar o irmão lá fora, ou no coração, e dentro da igreja, orar como se nada estivesse acontecendo. Você não pode invejar o seu irmão, ter ciúme do seu semelhante, e depois vir na igreja e achar que nada está acontecendo. Como é que você vai para o céu? Você não pode odiar o seu irmão e depois vir na igreja e achar: é só pedir perdão. Você não está salvo. Você tem que tirar o ódio, tem que tirar o rancor, tem que tirar a inveja, tem que tirar o ciúme, tem que pedir a Jesus para te libertar. Você tem que pedir a Jesus para te santificar. Você tem que buscar o Espírito Santo e pedir ao Espírito Santo para quebrar a sua carne. Hoje é sexta-feira, hoje é culto de batalha espiritual. E eu estou aqui falando de dois cristãos, de dois crentes, de dois evangélicos. Um convertido como Jó. Será que você é como Jó? Ou será que você se crente que está dentro de uma bolha, que está usando uma capa, está dentro de uma cápsula, se escondendo os seus erros, os seus pecados e as suas imundícias? Jesus fala em João 15: não foste vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi para ir dar fruto. Jesus fala que aquele que permanecer na sua palavra, que a sua palavra dele, pedireis o que quiser. Deus só pode tirar alguma coisa a partir da hora que você permanecer na palavra dele. E permanecer na sua palavra é viver na rocha. E viver na rocha é viver em Cristo, porque ele é a rocha. E estar em Cristo é tirar o ciúme, é tirar a inveja, é tirar o ódio, é tirar a prostituição da vida.
Libertar de demônios é muito fácil. É só vir aqui, porque o missionário, ele jejua todo dia. Ele põe a mão no demônio e sai. Mas o ódio, quem tira você do seu coração. A mágoa, quem tira é você. Nem Deus pode tirar. Ele disse Apocalipse, eis que sou a porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor só pode cear com você depois que você tira a mágoa do coração, depois que você tira o ódio, a mentira, a perversidade, a maldade do coração. E tem crentes assim na igreja, tem evangélicos assim na igreja, tem irmãos assim na igreja, invejosos. Não esperam no Senhor, ciumentos, não esperam no Senhor, tudo está ruim, nada está bom, cheio de ódio e de mágoa. Qual crente você é? Você é um crente que parece ou se assemelha com Jó, ou você é um crente como Judas? Judas só acompanhava Jesus porque ele viu tocar na cruz. E a Bíblia fala, e historiadores falam, que Judas era o mais inteligente dos discípulos. Gostava de dinheiro. Eu vou porque ele está bom e a banda está tocando. Tem gente que vai atrás dos outros porque está vendo Deus na vida dos outros. Será que Deus está na sua vida? Será que Deus está na sua casa? Será que Deus está no seu coração? Tem gente que segue os outros porque vê Deus na vida dos outros. Tem gente que busca Deus nas costas dos outros. Mas será que você tem Deus? Será que você busca Deus? Será que você ama Deus? Será que você serve a Deus? Ou você está indo que a turma toca? Irmão Jesus, me dá um dinheiro, me dá prosperidade, me dá a cura, me dá um som. Ei! E olha que eu não sabia o que Deus ia falar. Deus está te perguntando nessa noite: que tipo de crente é você? Que tipo de cristão? Se examina, se prova, cada um faz um exame de consciência. Deus quer uma igreja santa. A palavra de Deus fala: sede santos, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Que tipo de crente você é? Que tipo de crente eu sou? Qual o seu compromisso? Qual o meu compromisso com Deus? Com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo? Por que eu estou na igreja? Por que eu estou andando com a Bíblia? Por que eu estou subindo no monte? Por que eu estou ceando? Deus quer homens e mulheres que tenham compromisso com Ele, independente de prosperidade ou não. Deus quer homens e mulheres que estão com Ele, independente se vão ser exaltados ou não. Deus quer homens e mulheres que, independente de estar com saúde ou não, vão estar sempre louvando a Ele. Deus quer homens e mulheres que, independente ou é rico ou é pobre, estarão sempre adorando a Ele. Deus está te perguntando essa noite: qual é o seu compromisso comigo? Qual é o grau de comprometimento com Deus que você tem? Qual o compromisso que você assumiu com Deus? Será que você tem um compromisso com Deus como Jó? Jó está sem dinheiro, mas estou com Deus. Meus filhos, minha família me abandonou, mas estou com Deus. Estou doente, mas estou com Deus. Ou será que você está passando seu tempo na igreja vendo os outros crescer? Será que você está na igreja reclamando? Ou será que você está na igreja mentindo? Deus quer pessoas sinceras, pessoas com compromisso, pessoas de caráter, pessoas de opinião, pessoas que têm um compromisso com a sua palavra, pessoas que amam mais a Cristo do que tudo, porque quando Cristo chegou até os discípulos, ele disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de almas. E a palavra de Deus fala que os discípulos abandonaram tudo
e todas as coisas. E às vezes ficamos apegados a sentimentos que nos atrapalham e atrapalham os outros. Ficamos apegados a sentimentos e desejos, como Caim, que não cresceu.